irmãos, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6, versículo 15. Vamos lembrar desse versículo que tem sido o nosso gatilho aí para lembrar de tudo que nós temos ministrado e aprendido nesses dias a respeito da paz. Essa paz que não vem do mundo, mas essa paz que vem de Deus e que nos sustenta em toda e qualquer circunstância da vida. Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Amém? E só lembrando, aquilo que a gente já tem falado aqui nos últimos dias, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz é ir aos pés do Senhor, buscar nele essa paz, esse renovo, porque essa paz nós já temos, Ele já nos deu. Ele disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Nós já recebemos isso. Só que durante a nossa caminhada nós nos deparamos com muitas situações onde nós nos afligimos, onde nós ficamos preocupados, ansiosos e até desesperados algumas vezes. E é nesse lugar, irmãos, é aos pés do Senhor que a gente volta a calçar os pés novamente com a preparação do Evangelho da paz, para nós sermos paz aonde nós pisarmos, aonde nós entrarmos, nós levarmos a paz de Cristo, como Ele instruiu os discípulos, quando Ele enviou os discípulos para as aldeias ali, Ele disse: na casa em que vocês entrarem, vocês venham dizer, vocês digam, paz seja nesta casa. E aquela casa que te receber, vai receber a paz. Aquela casa que não receber, não receberá a paz. Mas para nós fica a instrução, de calçar os pés com o Evangelho da preparação, com a preparação do Evangelho da paz e levar a paz para todos os lugares. E na última ministração nós falamos daquela passagem do Getsemane, onde o Senhor Jesus ele se pôs ali aos pés do Pai para fazer isso que nós estamos aprendendo aqui, de receber paz, de receber força, fortalecimento ali no momento muito difícil, no momento anterior a uma grande batalha que ele iria enfrentar, uma grande luta. E ele nos ensina a mesma coisa, Talvez a vida, é uma batalha, o dia, cada dia, tem um ditado que fala, que a gente mata um leão por dia, Porque a vida não é fácil para quem leva a sério, para quem quer assumir responsabilidades, quem quer fazer as coisas da maneira correta, não é fácil. Às vezes é até mais difícil do que aquele que não quer fazer isso. Às vezes, para você andar dentro da lei, é tão difícil, você tem que fazer tantas coisas, às vezes as próprias instituições jogam contra, quem quer fazer as coisas da forma correta. Mas é um desafio que a gente tem, da nossa vida. Então, a exemplo do Senhor Jesus, entendendo que a vida é uma batalha, que a gente está aí todo dia, quando a gente inicia um dia, a gente não sabe o que virá pela frente. Então não há lugar melhor para nós nos prepararmos do que ir aos pés do Senhor, como Ele mesmo fez. Entregar aos pés do Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, aquilo que você está com medo, é entregar, é renovar. E aí eu quero ler alguns versículos para a gente lembrar dessa verdade mais e mais. De lembrar de que é nele, é nos pés do Senhor, é na presença de Deus que nós vamos nos preparar da melhor maneira para viver e vencer cada dia da nossa vida. Seja um dia tranquilo, seja um dia mau, como a Bíblia diz que pode e que existe, o dia mau. Até mesmo nesse texto que a gente leu, de Efésios, que está dentro do contexto ali, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Então é bom a gente entender isso, irmãos. A gente não pode esquecer que nós temos um inimigo que arma ciladas para nós durante o dia, lá fora. E o Senhor ele está nos instruindo a nos prepararmos, porque Ele tem a resposta para nós, Ele tem a preparação para nós, Ele tem a armadura para nós. O Senhor já nos deu tudo, basta nós lançarmos mão disso
e entrarmos na batalha preparados, sem esperar que a luta chegue, mas que a gente vá de encontro com a luta para resolver o problema mais rápido, para resolver a situação mais rápida, sem ficar esperando. Então eu vou ler alguns versículos aqui para reforçar essa verdade dentro de nós. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Aleluia. Salmos 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Que bênção! Olha que lugar maravilhoso que eu e você temos acesso em Cristo Jesus. Foi isso que o Senhor conquistou para nós, irmãos, esse acesso ao Pai, esse acesso ao trono da graça e da misericórdia, onde nós encontramos então aquilo que nós precisamos, a provisão da nossa necessidade. Todas as provisões estão nesse lugar. Não fique mais colocando as suas expectativas em pessoas, não coloque a sua esperança em homens. Que a esperança da sua vida seja o Senhor, porque você não vai se decepcionar nem se desapontar. Salmos 91, do 1 ao 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Amém? Tenha em mente que o Senhor Jesus conhece e conhecia naquela ocasião todas essas promessas, todas essas verdades. Então ele sabia exatamente o lugar aonde ele precisaria ir para se preparar para aquilo que ele iria enfrentar. Todos esses versículos que eu estou lendo, Jesus ele conhecia. E ele vivia isso. Ele tomava posse disso. Ele não abria mão desse fortalecimento que vinha do alto para poder enfrentar o dia. E os dias dele nessa terra, quando ele se manifestou publicamente, eram dias agitados, né? Ele não parava, era o dia todo fazendo o bem por onde ele passava, curando, libertando, ministrando, ensinando. Tantas coisas o Senhor fazia. Imagina o dia de Jesus nessa terra. Um dia na vida de Jesus. E essa era a preparação dele, irmãos. Não isso era o hábito dele. Não foi só no Getsêmani. A gente vê em outras passagens, né, que Jesus passava ali a madrugada orando. E durante o dia trabalhando, servindo, cumprindo o seu propósito. Né, pela graça de Deus na vida dele, pela força que vinha do alto, pelo Espírito Santo que se movia dentro dele. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só, está tudo claro aqui, né? Está tudo muito claro o lugar que nós temos e onde o Senhor ele nos abraça, nos fortalece, nos capacita, nos direciona. Esse lugar, meus irmãos, é o lugar que nós temos como filhos de Deus, a casa do Pai. A mesa está posta para nós comermos ali daquilo que nós precisarmos, daquilo que nós sentimos a necessidade de compartilhar com Ele. Ele está com o coração aberto, Ele está com os braços abertos para nos receber nesse lugar de oração, lugar de intimidade, lugar onde você compartilha com Ele o que você está sentindo, o que você está pensando,
o que você sonha. O Pai quer participar, irmãos, da nossa vida, muito mais do que você imagina e muito mais do que Ele tem participado. Se convide a entrar nesse lugar, se desafie a subir ao Santo Monte e a renovar as suas forças no Senhor, buscar sabedoria na palavra e se revestir de toda a armadura para viver a cada dia e vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer, você vai vencer. Revestido do Senhor, você vai vencer tudo. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui mais um exemplo do salmista. Davi, como um exemplo de salmista, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E uma das características que nós observamos na vida de Davi é que ele recorria ao Pai, sempre que ele estava em aperto, sempre que ele estava em uma situação muito difícil, numa batalha, encurralado, ou numa situação totalmente desesperadora, como naquela onde ele chegou ali na cidade em que ele morava, junto com seus homens, com o seu exército, e não havia mais ninguém. A cidade havia sido saqueada e os filhos, as esposas tinham sido sequestrados, levados cativos. Então, até naquele momento, onde até mesmo os seus homens ali, no desespero de terem perdido ali suas famílias, pensaram até em apedrejar Davi ali, naquele momento mais difícil, onde foi que ele buscou? Foi no Senhor. Ele foi orar, ele foi buscar a palavra de Deus para ele naquele momento, um direcionamento, e Deus tinha uma saída para ele, Deus tinha uma solução, Deus deu um caminho onde ele conseguiu ali restituir tudo que foi perdido. Então foi no Senhor. Então nós lemos esses salmos, nós podemos imaginar ele naquelas situações, ou na caverna ali, fugindo de Saul. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Imagina, nos dias de Davi também, para ele iniciar um dia nessa perspectiva, nessa condição de perseguido por um grande exército. Imagina ele começando o dia. Quantos salmos nós nos vemos ele desesperado ali no início, Até falei, isso é algo que a gente vê muito nos salmos, não só nos salmos de Davi, mas dos outros autores também. Que nós vemos eles começando o salmo rasgando, sabe? Senhor, o Senhor não vai me salvar, olha eu aqui, eu vou morrer, a minha alma está morta, eu estou na cova, apressa-te. Só que no final nós sempre vemos, quase que 100%, eles terminando com alegria, agradecendo ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Esse é o lugar, irmão. Você entra triste e sai alegre, você entra pesado e sai leve, você sai angustiado, preocupado e sai de lá feliz, bem-aventurado. Aí você sai para fora, aquilo que te afligia continua do mesmo jeito, o problema está ali na tua cara. Mas não foram as circunstâncias que mudaram. Não foi o seu ao redor que mudou. Foi você que mudou. Porque você entrou na presença de Deus. Você renovou as suas forças naquele que tem toda a força. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Aleluia. Romanos capítulo 16, 20, estou terminando. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É o Deus de paz, irmãos. Ele é a fonte para calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, somente na presença do Deus da paz, somente aos pés do Senhor. Aleluia. Romanos 8, do 31 ao 37. Tenha em mente tudo o que nós ministramos aqui, todos os versículos que nós lemos, para entender agora esse texto aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo que nós ouvimos aqui, dessas promessas, dessas verdades, para a minha vida e para a sua vida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, Se o Senhor é bom, é o meu refúgio em dia da angústia,
é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, o meu Deus, e debaixo das suas asas eu estou seguro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas que nós encontramos aqui fora? Os desafios, as lutas, as batalhas. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Qual dessas coisas, irmãos, nos separará do amor de Cristo? Coisas que nós podemos encontrar num dia mau? Qual dessas coisas a Bíblia pergunta para nós? A palavra de Deus nos pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Toma posse, receba em nome de Jesus essa palavra que vem do Senhor para as nossas vidas, para nos lembrar qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar e qual é a nossa condição para enfrentar as lutas. É de mais que vencedor, porque você já sai vencedor do lugar de oração, do lugar onde você se refugiou no Senhor, aos pés dele, renovando as suas forças nele, você já sai dali com a vitória. Toma posse, em nome de Jesus. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Salmos 46, versículo 10 e 11, foi lido aqui inclusive o versículo 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para a gente encerrar por hoje, 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Aleluia, irmãos. É vitamina demais para nós, né? É vitamina para a nossa vida, para o nosso espírito. O Senhor está falando conosco de uma forma muito clara, que Ele é o Deus da paz, Ele é o Senhor da paz, e Ele nos dá paz continuamente em todas as circunstâncias. Nós precisamos apenas tomar posse. Nós precisamos apenas ir a esse lugar, a separar um tempo para entregar, para trocar com Deus as nossas angústias, nossas preocupações, ansiedades pela paz. Nós trocamos essas coisas da velha criatura, nós trocamos essas coisas da nossa carne pelas coisas do Espírito, pelos rios de águas vivas que fluem do trono de Deus e que derrama sobre nós quando nós estamos nesse lugar, diante do trono da graça e da misericórdia de Deus, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas. A Bíblia falou aqui de várias maneiras, irmãos. Ele nos coloca num lugar alto, Ele nos tira dessa barulheira toda, dessa confusão que às vezes nós nos encontramos. Ele nos coloca numa rocha, para a gente olhar de cima, do lugar onde o Senhor está, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, com Ele, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder, de todo nome que se nomeia, nós estamos acima. É desse lugar que nós temos autoridade para mandar embora tudo que não é do Senhor,
tudo aquilo que o inimigo tenta lançar contra as nossas vidas. É desse lugar, irmãos. Repreenda em nome de Jesus e toma posse desse lugar que você tem por direito, de herança, de filho, porque Jesus, Ele conquistou isso para nós, esse acesso. Então aproveite, lance mão desse benefício, desse privilégio, porque aí você vai fazer toda a diferença, você vai vencer as suas lutas, as suas batalhas, você vai reverter o quadro, você vai se superar, você vai dar a volta por cima em Cristo Jesus, na força que vem de Deus. Amém? Eu vou repetir o último versículo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Receba em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.